E a gente vai conversar hoje com o Luiz Carlos Moraes, que é presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, um setor poderoso. Quando eu digo poderoso, é um setor que é parte da história brasileira. Aliás, é parte da história do capitalismo, né? O surgimento da linha de montagem tem a ver com a indústria automobilística. Eu não sei se o Luiz Carlos Moraes já está na linha com a gente. Já temos conosco na linha. Já temos conosco na linha. Então eu queria primeiro agradecer a sua participação, a sua presença. É um privilégio para nós. A gente entende que emprego, renda são hoje o grande nó do Brasil. Claro, sem produção não vai ter emprego e renda. Sem produtividade não vai ter emprego e renda. Então eu queria começar, primeiro lhe dando boa tarde, e já soltando a primeira pergunta, que é o seguinte: em meados dos anos 80, meados um pouco mais, 87, o Brasil tinha 150 mil metalúrgicos, né? E fabricava perto de 70 mil veículos por mês. Então, se a gente fosse fazer uma conta, a gente diria o seguinte: para cada carro produzido por mês, tinha 2 camaradas trabalhando. 2017 foi um ano de produção, né? 40 anos depois. A gente estava produzindo 228, 230 mil veículos mês, ou seja, 3 vezes mais, né? Quase. E a gente tinha 127 mil metalúrgicos, ou seja, a gente tinha reduzido um pouco o número de metalúrgicos. Então, em vez de ter 2 metalúrgicos produzindo um carro por mês, a gente tinha 2 metalúrgicos produzindo 4 carros por mês. Maravilhoso, a gente quadruplicou a capacidade de produção de cada um daqueles profissionais. O carro mais barato daquela época era o Fiat 147. Eu fui ver, ele custava 76 salários mínimos. Hoje, o carro mais barato, que é o Fiat Mobi, me corrija, custa 40 salários mínimos. Então o carro caiu de preço também. Não vamos nem falar dos impostos que comem um pedação desse preço, mas o carro caiu de preço. Então, para o consumidor, ficou mais viável a comprar um automóvel. Para quem trabalha no setor, ficou mais difícil conseguir uma vaga. E a China acaba de inaugurar uma fábrica de automóveis que não tem ninguém trabalhando. E eu imagino que o seu desafio, um dos seus desafios institucionais, é o seguinte: tudo bem, eu preciso gerar emprego, mas se o meu setor morrer, se eu não conseguir vender carro, eu não vou gerar emprego nenhum. Então, como é que eu faço? Como é que o senhor concilia esses aumentos de produtividade, que são uma conquista e motivo de orgulho, e quanto mais melhor, com o grande desafio, que é gerar emprego? Deixando bem claro o seguinte: a empresa não existe para gerar emprego, a empresa existe para dar lucro. Como é que faz isso? Como é que resolve? Como é que resolve o papel social? Como é que resolve o papel econômico? Como é que para em pé? É um grande nó. E eu queria que o senhor, por favor, começasse com essa pergunta simples. Como é que resolve esse nó? Bom, primeiro, boa tarde, Weneg. Prazer estar aqui com você, com a Débora e com os ouvintes da Band. É um tema bastante rico. Talvez eu queria voltar um pouco para trás. A industrialização no Brasil tem uma contribuição muito grande do setor automotivo, lá na década de 60, depois 70 e tal. Naquela época não existiam muitos fornecedores e as montadoras que aqui começaram até faziam partes, componentes, era fabricante de veículos. Ao longo dessas décadas, essa indústria foi evoluindo e foi criando uma indústria, e aí não estou falando da montadora, estou falando de uma indústria de parque de fornecedores muito forte, né? Muito robusta, com grandes empresas internacionais, mas também empresas de capital nacional. E juntando também a transformação que a indústria trouxe, nós criamos também grandes grupos empresariais, que são os concessionários. Também a gente sempre pensa na indústria, mas a gente gera emprego também na cadeia de distribuição de veículos usados. Então, se você considerar a cadeia como um todo, nós temos uma estimativa de 1.300.000 empregos, juntando o setor como um todo. Então, essa é a grande contribuição da indústria, do setor. Além disso, a qualificação. Nós temos um outro ativo que a gente traz para o Brasil, que o nosso emprego é um emprego de qualidade. Normalmente as montadoras têm um sistema de treinamento muito forte para o chão de fábrica, para áreas administrativas. E eu digo que várias montadoras, inclusive pessoal de chão de fábrica, foi treinado no exterior.
Então, você vai lançar um novo produto, você pega um grupo de pessoal de chão de fábrica, a gente chama, né, nossos colaboradores, várias empresas mandaram para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a Índia, para treinar e trazer esse conhecimento, eles passam a ser o que nós chamamos de multiplicadores, né? Então, além de ser uma grande quantidade de emprego, né, a gente também trouxe a questão de qualificação, que é muito forte, que nós mesmos conduzimos esse processo. A outra grande vantagem do setor automotivo, eu digo que o país que tem o setor automotivo tem um ativo, né, que deve ser valorizado. Não é por acaso que a Angela Merkel recebe o setor automotivo. Não é porque é poderoso, mas é poderoso no sentido que você quis dizer, Weneg, no sentido de transformar emprego, gerar renda e gerar qualificação. A indústria automotiva vai se atualizando, trazendo novas tecnologias e vem uma nova fase de desenvolvimento tecnológico, que eu acho um outro grande momento do setor automotivo, que alguns países estão usando como um elemento de transição para a industrialização. Nós estamos entrando numa nova era, de conectividade, veículos autônomos, serviços, que é um outro pilar muito importante, que a gente não está vendendo, não estamos vendendo só produto, automóvel, caminhões, ou não estamos vendendo muitos serviços, e nós estamos entrando na eletrificação de alguma forma, tá? Essas 4 dimensões trazem novos elementos e trazem novas oportunidades de crescimento para o país. A eletrificação, você pode atrair fornecedores de bateria, você pode trazer uma nova indústria. A conectividade exige semicondutores, que é um desafio que nós estamos enfrentando agora. Os países que têm uma política industrial planejada, estruturada, atraem esses setores, porque esses setores, bateria, semicondutores, conectividade, internet das coisas, indústria 4.0, que nós já temos, trazem também novos conhecimentos. A gente consegue fazer parcerias com a academia, você pode fazer parceria com fornecedores, nós estamos nos juntando a startups, porque a gente não consegue fazer tudo, a gente precisa de parcerias. Então, eu, obviamente, sou um fã do setor automotivo, mas vejo como país, como política de país, política de Estado, né? Não política do governo A, do governo B, deveria considerar isso, porque isso é um grande elemento de geração de emprego e geração de emprego de alta qualificação. Eu queria, antes de passar para a Débora Alfano e para o Pablo, o senhor falou em conectividade, né? Conectividade ou tecnologia embarcada nos automóveis. No passado era um rádio AM/FM e um vidro elétrico, né? No passado foi assim. Hoje é um fenômeno. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, tanto na área de entretenimento como na área de segurança. É um negócio impressionante. E isso gera empregos, isso gera, que é o tema central da nossa conversa, gera empregos altamente qualificados. Isso abre espaço para criatividade também. Os carros não estão mais só avançando no farol redondo que fica quadrado, na grade que fica redonda, que põe o tapete, não sei. Acabou, essa fase não existe mais. Existe um outro planeta acontecendo na sua indústria. Mas eu queria que o senhor falasse sobre o efeito disso na área de empregos. Quer dizer, nós estamos tendo no seu setor mais empregos mais qualificados e menos empregos menos qualificados, que é o que a gente vê em outras áreas, com salários maiores para um número menor de pessoas, ou até a manutenção de salários para um número menor de pessoas. Qual é o efeito transformador na área de empregos? Claro, o senhor observou bem, tem todo um setor de serviço monstruoso que vai aumentando, porque essa conectividade, não só concessionária que é tradicional, mas tudo isso vai gerando na área de automóvel um setor de serviço que está além da indústria. Mas lembrando que o macacão dá orgulho, lembrando o prazer de trabalhar na linha de montagem, muita gente tem isso na cabeça, tem a ver com a nossa industrialização, a nossa história. Qual é o efeito dessas transformações, dessas conquistas, dessa sofisticação no mercado de trabalho? É grande a transformação. Eu sou uma pessoa que vou para o chão de fábrica, tá? Tenho colegas no chão de fábrica, vou visitar o pessoal da fábrica, até para conhecer e viver esse mundo, né? Então, a gente está com a indústria 4.0, né? Indústria 4.0, você tem que ter um operário no chão de fábrica que opere aplicativos, que opere computador, as máquinas falam com as máquinas, os robôs falam com os robôs, e isso melhora a eficiência da fábrica, mas exige um profissional mais qualificado que ele vai operar, né? Você não vê mais um operário com um macacão sujo de graxa antigamente, né? Se você olha para um chão de fábrica hoje,
parece um corredor de um shopping muito limpo, muito bem iluminado, etc, etc. Então, realmente, o conhecimento e treinamento nessa mão de obra é muito diferenciado. Concordo com você, a quantidade talvez não seja como antigamente, até porque parte dos componentes que a gente compra, a gente também está transferindo para os fornecedores, tá? Então, quando eu olho, não é só a montadora, olha toda a cadeia. E essa cadeia realmente está fazendo uma transformação enorme. Automação industrial, Big Data, tá? Porque essas máquinas estão gerando dados, esses dados estão sendo jogados nas nuvens. Agora a gente está trabalhando, o que a gente pode melhorar usando esses dados para melhorar o processo de industrialização, a redução de gastos, a velocidade da linha, a qualidade. Então, gera uma nova dimensão de conhecimento que não é só montar o carro, né? Como você pode usar a informação para melhorar a eficiência da sua fábrica. Então, como eu falo, as fábricas que estão aqui no Brasil, das montadoras, são tão modernas quanto as das nossas matrizes. Dentro das fábricas, nós temos fábricas muito eficientes, padrão de eficiência que a gente compara entre as nossas fábricas ao redor do mundo, e a gente tem bem essa noção de como é bom. E a gente compara também a qualidade da nossa mão de obra, que merece todo o respeito e toda a nossa admiração também. Débora Alfano. Estamos conversando aqui na Band News FM, para quem ligou o rádio agora, com o presidente da ANFAVEA, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Carlos Moraes. Seu Luiz Carlos, falando um pouquinho mais sobre produção, minha pergunta é, como solucionar essa questão da falta de produtos, né? Hoje o senhor, inclusive, já falou em outras entrevistas também que a questão não é a dificuldade da demanda. Hoje tem demanda, tem muita gente interessada em comprar o carro novo, mas há uma restrição, às vezes, na oferta desses produtos, né? Como solucionar essa questão? Então, a pandemia desorganizou o sistema global de produção, né? Desestruturou tudo, então a gente teve a retomada não foi uniforme entre os diversos países, entre os diversos setores, e nós observamos, no final do ano passado, falta de aço, falta de pneu, falta de borracha, e ao longo dos meses a gente foi equilibrando. A gente tem algumas dificuldades, sim, mas isso já está menos grave, vamos dizer assim. O grande desafio agora é o tema semicondutores. Hoje, como o Eneg falou, o carro é um carro super moderno. Então, a gente tem entre 500 a 1.000 semicondutores. A gente brinca que é um celular com rodas, né? Porque todos esses semicondutores, os chips, eles são utilizados para controlar o desempenho do veículo em termos de consumo, em termos de controle de poluentes, em termos de segurança veicular, em termos de conectividade, enfim, ele tem vários itens nesses módulos, né? O que aconteceu foi que a indústria de semicondutores também não está conseguindo atender a demanda, porque semicondutor não é utilizado só em automóvel, é usado em celular, computadores, eletroeletrônicos, automação industrial, aviação e etc. E hoje, com esse descontrole do processo de produção, está faltando semicondutores para o setor automotivo ao redor do mundo. Tá? Para azar, a gente também teve incêndio numa fábrica de semicondutores na Ásia, tivemos um problema também de produção em outras fábricas ao redor do mundo, e estima-se, tá, que a indústria global automotiva pode perder entre 5 a 7 milhões de veículos de produção esse ano por conta da falta de semicondutores. Isso é no mundo inteiro e está também afetando as nossas fábricas aqui. Por isso que vocês devem ter visto algumas fábricas parando a produção por semanas, algumas por meses, porque não tem semicondutor para esse produto muito mais, tecnologicamente, muito mais avançado. Pablo. A gente está com um tempinho apertado, então eu vou passar a minha bola aqui até para uma próxima oportunidade a gente poder conversar mais sobre esse assunto, até para não atrapalhar também o andamento do relógio aqui. Infelizmente, a gente só tem 2 horas de programa e é um assunto que, inclusive, eu seria personagem dessa conversa, estava falando aqui fora do ar com a Débora como cliente desses veículos também durante essa pandemia. Então, agradeço muito a presença do seu Luiz Carlos Moraes, presidente da ANFAVEA. Muito obrigado pela entrevista e uma boa tarde para o senhor. E já fica o convite para as próximas participações também aqui, portas abertas. Tá bom.
Débora, Pablo, Eduardo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição. É muito bom conversar sobre o nosso setor e sobre o emprego no Brasil, principalmente. Obrigado. Grande abraço, obrigado.